Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. E nessa manhã, meus irmãos, eis-me aqui para dar continuidade ao nosso estudo, as 7 cartas para a igreja da Ásia. E hoje, meu irmão, a segunda carta do nosso estudo, a carta à igreja de Esmina. Glória a Deus. Meus irmãos, novamente aqui eu quero estar pedindo aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube. Se inscrevam, meus irmãos. Se inscrevam. Acione o sininho de notificação. Compartilhem. Deixe o seu like. Amém? Comentem à vontade, em nome de Jesus. É só digitar Carlos, servo de Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluias. Então vamos lá, meus irmãos. Segunda carta à igreja de Esmina. Apocalipse capítulo 2, no seu versículo 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vejamos que no versículo 9 fala de pobreza, né? Fala de pobreza. A pobreza, meus irmãos, significa que não possui nada, a gente não possui nada. A pobreza dos cristãos lá em Esmina era geral, era uma pobreza absurda. Economicamente, Esmina não tinha recursos, mas Jesus diz que eram ricos espiritualmente. Note, meu irmão, o contraste com a igreja de Laodiceia, que tinha grandes riquezas materiais, mas espiritualmente eram desgarradas, miserável e pobre. Vejamos que no versículo 11 a palavra nos diz: segunda morte. Está falando de morte, meu irmão. Trata-se do castigo eterno, o lago de fogo, do qual somente o vencedor fiel escapará. E no versículo 13 nos fala também: glória a Deus. Então, meus irmãos, vejamos bem. Cancela o versículo 13. Isso aí já é da terceira carta de Pérgamos. Amém? Vamos lá. É possível, meu irmão. A segunda carta de Esmina, ela nos diz sobre ser fiel e não ser fiel também, né? É possível ser fiel e fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo, pela morte, pelo sofrimento, pela dor. O sofrimento, meu irmão, revela quem é fiel e quem é conveniente. Aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada. Uma igreja enfrentando a própria morte, meu irmão. Mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo Jesus.
Tudo que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade e com a igreja, meus amados irmãos. Uma igreja pobre, numa cidade rica. Esmina, meu irmão, era rival de Éfeso. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Essa cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia, o Monte Pago, era coberto, meu irmão, de templos e bordejados de casas formosas. Era um lugar de realeza coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibeles, a Zeus, Apoio, a Afrodite e Esculápio. Hoje, meu irmão, essa é a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, lá na Turquia asiática. Lá contém mais ou menos 255 milhões de habitantes. Olha, uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Esmina, meu irmão, havia sido fundada como colônia grega lá no ano 1000 antes de Cristo. No ano 600 antes de Cristo, os lídios a invadiram e destruíram por completo. No ano 200 antes de Cristo, Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Meus amados irmãos, quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esminianos sabiam que Jesus estava falando a cidade estava morta e reviveu. Meus amados, uma igreja fiel a Cristo, na cidade mais fiel a Roma, Esmina sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais havia sido a mais fiel a Roma, meu irmão. Muitos antes de Roma ser senhora do mundo, Esmina já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmina era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No entanto, lá no ano de 195 a.C., Esmina foi a primeira cidade a erigir um templo a deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando a cidade da Ásia Menor, meu irmão, competia um privilégio de destruir um templo ao imperador Tibério, Esmina, meu irmão, ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade, Jesus disse ser fiel até a morte. Esmina, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmina tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos, famoso em todos os mundos. Os jogadores disputavam uma coroa de louros. Para os crentes dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida, meus amados irmãos. Ser cristão em Esmina era um risco de perder os bens, a própria vida. Essa igreja pobre, caluniada e perseguida, só recebe elogios de Cristo. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. Como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis, meu irmão? Como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? A fidelidade é um princípio básico da vida cristã. Hoje os maridos e as esposas estão quebrando os votos, assumindo nos casamentos, né? Os pais estão quebrando os votos assumidos no batismo dos filhos. Os crentes estão quebrando os votos feitos na profissão da fé. Como ser crente fiel em tempos de prova?
No versículo 8 nos diz: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Não tendo uma visão desromatizada da vida, meu irmão. A igreja de Esmina estava atravessando por um momento de prova, e o futuro imediato era ainda mais sóbrio, mais sombrio. Há 4 coisas nessa carta que precisamos destacar se queremos ter uma visão desromatizada da vida, meu irmão. Primeira coisa, tribulação, lá no versículo 9, que diz: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A ideia da tribulação, meu irmão, é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja, e a força das circunstâncias procurava força a igreja, e abandona a sua fé. Os crentes de Esmina, meu irmão, estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. De uma única vez, eles lançavam lá do alto do monte pagos 1.200 crentes. A outra vez, eles jogaram 800 crentes. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor do Pai pelo seu Filho quando o entregou como sacrifício vivo? Onde é sacrificado o amado, o amor se executa, meu irmão. Isso é a sexta-feira da paixão. Não ausência, mas ocultação do amor de Deus. Segundo, Esmina era uma cidade pobre. A pobreza não é maldição. Jesus disse, meu irmão, que a pobreza não é maldição. Está lá em Lucas, no seu capítulo 6, versículo 20, que diz: Tiago diz que Deus elege os pobres no mundo para serem ricos na fé. Tiago 2, versículo 5 nos diz: havia 2 palavras para a pobreza: poticheia e penia. A primeira é pobreza total, extrema. Ela é representada pela imagem de um mendigo agachado. Penia é o homem que carece do superfluo, enquanto poticheia é o que não tem nem sequer o essencial. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Ela vinha de algumas razões. Primeira, os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Segundo, os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Hebreus 10:34. Terceiro, os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Cristo perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrúpulos. Terceira, difamação. Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmina estavam sendo acusados de coisas graves. O diabo é o acusador, meu irmão. Ele é o pai da mentira, aquele que usa as armas das acusações levianas. São sinagogas de Satanás. Havia uma forte e influência comunidade judaica em Esmina. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a aprender os crentes.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou terminar aqui para vocês entenderem. Eu quero aqui deixar um resumo para vocês entenderem, porque esse estudo, meu irmão, ele é muito longo, e nós não temos possibilidades nesse momento de estar estudando essa segunda carta ao extremo. Mas eu vou concluir aqui, meu irmão. Eu vou concluir para vocês entenderem. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz às igrejas. Cada igreja tem necessidade, meu irmão, de um sopro especial do Espírito de Deus. A palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida, sob tribulação, pobreza, sob difamação. Continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas olhem para a recompensa. Só mais um pouquinho e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Vinde bendito de meu Pai, entre na posse do reino. Aqui não tem mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Segundo, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Podemos precisar ser fiéis até a morte, mas então a segunda morte não poderá nos atingir. Podemos perder nossa vida, mas então a coroa da vida nos será dada. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu resumi essa segunda carta porque ela é muito longa e eu não faço estudo longos, apenas no máximo 30 minutos, né? Porque os meus estudos são estudos curtos e objetivos. Então aqui, meus irmãos, nós entendemos que para vencer a pobreza, para vencer a morte e vencer Satanás e vencer a doutrina de Balaão e vencer Satanás, nós temos que ser fiel a Deus, buscar esse Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua semana. E amanhã, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, estaremos com a nossa terceira carta às igrejas da Ásia, a igreja de Pérgamo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Que Deus venha nos encher de paz, saúde e prosperidade. Que Deus nos dê entendimento, sabedoria e ousadia para fazer a sua obra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, compartilhem, comentem à vontade. Amém? Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.